Que o Vitória tá invicto, isso todo mundo já sabe, né? Poxa, não só a imprensa daqui de Pernambuco, como a de Salvador, a do Ceará, poxa, a da Alagoas, todos os outros estados sabem que o Vitória tá invicto. A do Eixo, principalmente, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos os outros estados sabem que o Vitória vem com tudo para 2025 e o torcedor acredita que esse ano promete ser um ano muito histórico para o clube. Ah, se vai ser campeão da Sul-Americana, se vai chegar mais uma vez à final de Copa do Brasil, se vai, poxa, o time conseguir uma consistência tremenda e conseguir uma vaga para pré-Libertadores, eu não sei. Mas o torcedor acredita que o time possa fazer mais um campeonato surpreendente. Isso muito porque o Carpini tá com um trabalho de dar inveja para outros clubes, literalmente de dar inveja. E nesse vídeo vamos trazer aqui, é, vamos reagir aqui ao canal NE45, onde jornalistas eles sempre fazem a análise lá do futebol nordestino, um balanço geral. E cara, eles revelaram a estratégia que o Carpini usou para mostrar a força do Vitória em 2025. Estratégia essa que o Bahia não usou e que por isso não está tendo toda essa exaltação que o Vitória vem tendo. O Sport, principalmente, o Sport está indo de ladeira abaixo, né? Eu acredito muito que o Carpini deu certo porque ele abdicou de algo que o Sport e Bahia fez e colocou a sua estratégia. Já o Sport ele tentou uma estratégia muito equivocada e que por isso está capengando aí. Na minha opinião, o Sport deveria trocar de técnico antes de começar o brasileiro para poder pegar alguns jogos ali antes que comece a primeira partida. Porque depois que começa a primeira rodada do Brasileirão, meu irmão, você não pode começar com o pé esquerdo, não, porque cada rodadinha que vai passando, você vai se afundando na zona de rebaixamento. E quando você menos imaginar, já se passou 7 rodadas e você tá a 6, 7 pontos de sair do Z4. Então, assim, nesse vídeo vamos trazer aqui a reação. Vou fazer a reação, vamos reagir aqui ao NE45, onde eles trazem uma análise completa, meu irmão. Eu aconselho a vocês a acompanhar o canal deles, porque é um canal muito didático, né? Muito dinâmico também. Fazem pós-jogos de Vitória, de Sport, de Bahia, de Fortaleza, dos clubes do Nordeste, Ceará também. E lembrando para você que não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal Nordeste no Topo. Estamos chegando à marca de 27 mil inscritos, próximo de chegar a 30, né? Pelo crescimento dos últimos dias, a gente conseguiu quase 1.000 inscritos nessa última semana, semana que passou. Então, com a sua ajuda, nós conseguimos bater mais uma meta, beleza? E lembrando para você que ainda não conhece a Inplay é um site de probabilidades que você pode ganhar dinheiro, meu irmão, sem você gastar nada, se divertindo com seus colegas ou até mesmo solo. Você que ainda não faz parte do canal Nordeste no Topo do grupo, entre aí no link na descrição que lá tem várias pessoas que fazem simulação ao vivo junto comigo. Eu pretendo fazer algumas lives também acompanhando as rodadas, mas isso aí eu vou falar um pouco mais pra frente. Você resgata suas 1.000 moedas e tem campeonatos do Vitória com gratuitamente. Você pode participar dos que você vai ganhar o dinheiro e também os gratuitos que você não precisa nem pagar as moedas das 1.000 que você ganha, tá ligado? Então corra, não perca tempo. Inplay, o melhor aplicativo do momento, Fantasy Game para você, beleza? Link na descrição do canal do NE45 e no primeiro Então, comentário Arthur, fixado também. iniciamos o raio-x. Vamos embora trazer aqui a tela para podermos fazer essa reação. Então, Arthur, iniciamos o raio-x da temporada dos clubes pelo Vitória, que é o único invicto. 100% invicto. Por que eu chamo de 100% invicto? Porque aqui no 45 minutos, desde que começou o ano, a gente apresentou ao nosso público o conceito de que nós consideraríamos Bahia e Sport apenas a partir do momento em que eles usassem o time principal, o próprio técnico. Os 3 primeiros jogos do Bahia sequer tinham Rogério Ceni, os 3 primeiros jogos do Sport sequer tinham Pepa. Então, como a gente não é um documento oficial,
É muito mais inteligente a gente analisar o Bahia como ele realmente é. É muito mais inteligente analisar o Sport como ele realmente é. E não considerando 3 jogos em que a base, né, foi utilizada 100% sequer com o treinador sem atletas do profissional participando. Então, aqui a gente vai trazer os números do Bahia e do Sport, focando principalmente no que eles fizeram a partir da 4ª rodada do estadual. Por isso que eu digo que existem 2 invictos. O invicto oficial, o Vitória é o único invicto oficial, mas o Bahia de Sene também é invicto, tem até um aproveitamento melhor do que o do Vitória. Mas focando aqui no Vitória, são 9 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Tá? As metas alcançadas. Ele lidera o seu grupo na Copa do Nordeste. Já está, como eu falei antes, basicamente com a garantia de jogar as quartas de final e possivelmente a semifinal no Barradão. No Campeonato Baiano, passou em primeiro. Tá? Tem 25 gols, número altíssimo de gols na temporada, e 8 gols sofridos. Utilizou 38 jogadores, mas 3 deles já deixaram o elenco do clube. Quando a gente vai para as análises individuais, a gente percebe, e aí fica claro que nesse trabalho de Carpini, Arthur, a minutagem está muito alta. O Vitória, ao contrário do Bahia, ao contrário do Sport, do Fortaleza, o Ceará um pouco menos, o Vitória não foi muito na onda do rodízio. Carpini tentou encaixar o time o quanto antes, utilizou os reforços o quanto antes, e a gente tem aí Claudinho, o reforço em que se investiu a maior quantidade financeira, 5 milhões, né, pelos direitos do atleta, já com 737 minutos. É uma minutagem que você não vai ver nos principais jogadores ali desses clubes que eu citei. Tá? 9 vezes acionado e 373 minutos. A gente tem Lucas Arcanjo com 720 minutos, Ronald com 716 minutos, Nery com 708, né? e Janderson com 685. Em relação ao número de gols, Janderson tem 5 gols em 10 jogos e Fabri 4 gols em 10 jogos com a minutagem menor. Inclusive, eu acho que Fabri talvez seja a grande surpresa dessa primeira metade aí. Da primeira parte da primeira metade, não, primeira parte da temporada. Então, Arthur, queria a tua análise geral desses dados aí que a gente trouxe para a tela, né, de um Vitória eficiente, de um Vitória invicto. Só de um lembrando que o Vitória Fábio que se cumpre, machucou, né, Fred? Assim, isso. Do Vitória que cumpre as suas metas e que agora, tá, parte para a hora da verdade. Vai jogar a Copa do Brasil essa semana, vai jogar os mata-matas. Então, Arthur, tua avaliação desse Vitória? Fred, eu acho que o Vitória talvez seja uma das equipes difíceis da gente analisar no geral, falando do momento, porque a gente tem um Vitória dentro de campo, que é um Vitória que funciona, um Vitória que está conseguindo seus objetivos, um Vitória que teve uma grande vitória recente ali contra o Fortaleza, e a gente tem também um Vitória fora de campo, entre aspas, vamos dizer assim, porque não é exatamente fora de campo, né? Que são as saídas recentes que o Vitória teve que geraram uma instabilidade ali com a torcida, um receio, né, de como é que a equipe vai conseguir se portar, a questão das reposições e tudo mais. Então, quando você olha os números do Vitória, o Vitória, a gente está vendo aqui os números dessa temporada, que já são 13 partidas de invencibilidade, mas na verdade o Vitória ele tem 18 jogos. Se você pega o final da Série A, que ele também terminou de forma invicta, são 18 jogos sem perder, né? 11 vitórias e 7 empates, com 32 gols, 12 gols sofridos, 8 jogos sem sofrer gols. Então, quando você olha apenas esses números, aí você pensa assim, pô, tá super tranquila a situação, né? Não tem pressão, não tem. Tá todo mundo vivendo uma lua de mel, assim, com a diretoria, com todo mundo. E isso acontece quando você faz uma análise em relação a Carpini, por exemplo. Em relação à comissão técnica do Vitória, sim, isso é verdade, que o torcedor não tem o que reclamar de Carpini. Como você falou, Carpini teve uma estratégia para essa temporada de diferente do que a gente viu, por exemplo,
o Sport e o Bahia fazerem, de ter um segundo time ali jogando o campeonato estadual, o Vitória não teve isso. O Vitória, ele, desde o começo, jogou com o elenco principal, fazendo um rodízio, é verdade. O Vitória rodou bastante o elenco. Tanto é que chegou um momento ali que era muito difícil a gente definir qual era o time titular do Vitória, mas sempre utilizando o elenco principal. Né? Tirando alguns jogadores que você pensa ali, pô, eu acho que esses caras não vão ter espaço depois, parecem estar jogando apenas a questão do estadual, como um Dionísio, um Caio Vinícius, que começou atuando e depois se machucou, mas era o elenco principal do Vitória, querendo ou não, que estava atuando. Mas você pensa que tem uma avaliação muito positiva em relação ao trabalho de Carpini, não dá para ser diferente, mas existe esse outro lado da moeda, que é a preocupação pelas saídas que a equipe teve. Né? E você até sublinhou aqui as 3 saídas que o Vitória já teve, são 3 saídas representativas. O Vitória teve a saída de Lucas Esteves e Wagner Leonardo, principalmente, né, que são as E mais Wagner Leonardo é um sentidas. pilar, né? Não dá Exato. nem para colocar no mesmo pacote Lucas Esteves. Foram sentidas, até porque Lucas Sim. Esteves foi retirado de dentro do clube, né? É diferente até. Mas Wagner é um pilar, né? É um pilar da reconstrução do Vitória. Exatamente, exatamente. E eu falei isso quando o Vitória conseguiu vencer o Fortaleza, eu trouxe esse comentário que era uma vitória muito importante como resposta ali, porque era basicamente o primeiro desafio do Vitória depois dessas saídas. Né? Teve uma Foi partida que o Vitória impressionante teve mesmo. no final de semana ali contra o Baiano, mas nem se compara com o desafio de você pegar um Fortaleza fora de casa, num momento de turbulência fora de campo. Por isso que eu digo que é complexo você analisar o Vitória, porque você fala numa questão de turbulência de um elenco que está invicto, sabe? Mas é um momento de turbulência pelas saídas, né? E pela falta até de contratações em algumas posições. Por exemplo, não veio ainda o reserva de Mateuzinho em relação à meia, né? Que era uma expectativa, além da questão de Rato, o camisa 9 para ser titular, enfim. Tipo assim, sobre isso aí que eu vi até alguns torcedores, inclusive até criadores de conteúdo falando, e o 10 não veio? Família, eu acho que o 10 vai ser o Rato mesmo, tá ligado? Tinha essa expectativa. Hoje o Rato, quando ele entra e o Matheusinho tá em campo, ele vai mais pra função de ponta. Eu não consigo enxergar outro jogador chegando, faltando um dia, tá ligado? É bom analisar esse time do Vitória agora e não criando expectativa em algo que pode vir. Eu acho que no máximo que pode chegar é um jogador, um 9 ou agora na janela de estadual ali, um jogador que se destacou em algum outro clube. Mas é muito difícil também jogador sair nessa janela de estadual, logo um centroavante. A não ser que seja uma aquisição boa. Mas a estratégia de Carpini, ela foi muito bem montada, né? Foi uma estratégia na qual ele abdicou de fazer rodízio no início. Quando eu falo rodízio, eu sei que ele teve trocas, teve muitas trocas, inclusive. Ele mesmo já chegou a falar que não tem o time titular ainda, que no devido momento vai colocar o time titular. Mas quando a gente fala sobre abdicou de botar jogadores do sub-17, tá ligado? Por exemplo, jogadores do sub-17 completo em 3 partidas, o Vitória não fez isso, tá ligado? E as modificações que o Vitória faz não é nada comparado ao que o Sport, por exemplo, está fazendo. O Sport em todos os jogos de 2025 não repetiu nenhuma escalação. Todo jogador é um centroavante, todo jogo é um centroavante novo ou modificado. Já passou o Gustavo Coutinho, o Paciência e o Pablo. Já jogou o garoto da base também, tudo esse ano, tudo centroavante. Então, assim, é isso. Enfim. A escolha é muito Então, ruim, né? Pelo reforço de centroavante, foi uma escolha muito contestável do Vitória. exatamente, exatamente. Então a análise do Vitória é essa, é uma equipe que dentro de campo vem dando resultado, deu uma prova de resultado muito importante contra o Fortaleza, mas que Muito ainda importante. tem aquela dúvida ali do torcedor, querendo ou não, por causa das saídas, é algo inerente. E ainda dentro dessa questão de ser complexo analisar o Vitória, a gente olha aqui os jogadores, né, que tem maior rodagem, mas, por exemplo, Claudinho, que é o cara que tem mais minutos. A impressão que a gente tem no momento é que para Carpini, Claudinho não é titular.
porque ele vem utilizando nos jogos principais Cáceres. Por mais que Cáceres, seja, né? se você fizer uma enquete no Barradão com o torcedor do Vitória, eu acho que a maioria esmagadora vai preferir Claudinho de titular, porque é um cara que é um dos destaques do Vitória na temporada, dá até para se falar. Mesmo sem na cabeça de Carpini ele ser o titular no elenco principal, mas das vezes em que atuou, o Claudinho sempre foi bem, basicamente. Sempre chamou a atenção pela sua qualidade, pelo refino que ele tem com a bola, né? E mesmo assim ele não é titular na cabeça de Carpini. Outro jogador que começou bem no Vitória, mas hoje parece também não ser titular na equipe principal de Carpini é Ronald, o volante. Também Isso. começou bem no Vitória, mas, por exemplo, não foi titular Os também dois jogadores de contra o maior Fortaleza. minutagem, tirando o Lucas Arcanjo, né? Exatamente. O que reforça o meu ponto de como é complexo analisar esse Vitória. É. E eu até antes de vir aqui para o programa, falei com o Vitor Vilar até para confirmar algumas opiniões, se ele tinha a mesma opinião que eu. E eu listei para ele assim 4 jogadores que para mim eram os destaques do Vitória na temporada até agora. Então, Que deixa eu abrir seria... a próxima tela. Deixa eu abrir a próxima tela, boa, então Arthur. vamos lá. Tá? Porque a próxima tela traz o elenco do Vitória, certo? E a gente tem aquelas sinalizaçõezinhas ali ao lado, né? E a estrelinha é só pro melhor. Quem é o melhor da temporada. E o verde é para jogadores que a gente destaca que estão tendo um bom começo de ano. O vermelho, obviamente, para quem está frustrando expectativas, tá? Então, pode seguir, Arthur, já que eu trouxe essa tela aqui agora. Boa. E o que eu estava falando com o Vilar é que, na minha avaliação, tinham 4 jogadores do Vitória que tinham chamado mais a minha atenção nesse começo de temporada. E eles eram justamente Claudinho, Ronald, Fabri e Baralhas. Só que o curioso que eu estava falando com o Vilar é que 3 desses jogadores, assim, a gente não sabe se são titulares, né? Fabri talvez hoje ele seja o camisa 9 titular do Vitória, a impressão que dá é essa, né? Ele até começou como titular contra o Fortaleza e se lesionou logo ali no início, mas Claudinho e Ronald não parecem ser, mas são caras que vêm se destacando, né, no começo de temporada. E aí, até respondendo já, emendando aqui quem seria o melhor, para mim seria Baralhas, esse melhor jogador do Vitória, porque é um cara que chegou e se encaixou muito bem no elenco. Desses 4, é o que indiscutivelmente é titular. Foi o volante que deu o salto ali de qualidade que o Vitória precisava na posição. A gente até analisou aqui quando trouxe, falando um pouco do mercado do Vitória, que precisava desse volante para dar um upgrade e realmente Baralhas vem entregando isso. E a atuação dele contra o Fortaleza também, eu acho que sacramenta essa posição de, para mim, ele ser hoje o destaque do Vitória na temporada. Perfeito, perfeito. E aí você quiser acompanhar mais o vídeo todo, vai estar na descrição aí o link do canal NE45. Vou até deixar o like aqui. Deixei o like. Bom, é isso. Eu acredito também que o Baralhas seja o destaque máximo ali da equipe do Vitória, dentre todos que chegaram, né, para essa janela.